Graça e paz. Então, hoje começamos o terceiro e último estudo da nossa série de estudos sobre autoridade, legados geracionais e sobre responsabilidade pessoal. No vídeo passado, nós falamos sobre legados geracionais e o link está em algum lugar aqui da tela para que você acesse. Se esses estudos têm te ajudado de alguma forma, inscreva-se no canal. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro tema, que é a lei da responsabilidade pessoal. A Bíblia ensina que cada pessoa responde diante de Deus pelas próprias escolhas. Podemos sofrer influências da família? Com certeza, mas cada um prestará contas da própria vida. Veja o que diz a palavra em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o primeiro ponto é o seguinte: cada pessoa responde pelas próprias escolhas. Deus trata cada pessoa de forma individual. Ninguém responde pelo pecado do outro. Cada um responderá pelas suas próprias escolhas. Romanos 14:12 fala assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Todos nós fazemos escolhas e toda escolha traz consequências. Por isso, não podemos colocar a culpa na família, na circunstância ou em qualquer outra pessoa. Foi isso que Adão tentou fazer lá no Éden, mas Deus continuou tratando com ele. Pense em uma encruzilhada. Muitas pessoas podem dar conselhos, mas quem decide o caminho é você. Com Deus acontece a mesma forma. A decisão sempre será pessoal. Isso nos lembra que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não podemos viver culpando o outro. Deus espera que cada um assuma a sua própria responsabilidade. Mas surge uma pergunta: se cada pessoa responde pelas suas próprias escolhas, qual é a influência da família sobre a nossa vida? Isso que nós vamos entender nesse ponto. Segundo ponto, influência familiar versus responsabilidade individual. A família pode exercer influência sobre a nossa vida, mas não decide o nosso destino. Existe uma diferença. Uma coisa é o pecado pessoal, outra é a influência da iniquidade familiar. Essa influência pode levar uma pessoa a repetir os mesmos erros, mas ela não tira o livre-arbítrio da pessoa. Cada um continua podendo escolher obedecer ou não a Deus e romper esse ciclo. Por isso, a influência da família existe, mas a responsabilidade continua sendo pessoal. Pense em um caminho. Muitas pessoas da família passaram por ele, mas isso não significa que você é obrigado a seguir o mesmo caminho. Então você pode escolher uma direção diferente. Talvez você tenha recebido influências da sua família, mas hoje a decisão é sua em Cristo. Você pode romper com esse ciclo e viver uma nova história. Agora surge outra pergunta: como Deus nos ajuda a romper esses ciclos e viver a liberdade que Ele preparou para nós? E é isso que nós veremos no próximo ponto. Então, terceiro ponto, o princípio bíblico da semeadura e da colheita. A Bíblia ensina um princípio muito simples: toda semeadura produz uma colheita. Veja o que diz a palavra em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. As nossas escolhas, elas sempre trazem consequências. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o pecado, também vai colher o pecado, vai colher as consequências do pecado. Esse princípio vale para todas as áreas da nossa vida. Pense em uma plantação. Quem planta milho não vai colher feijão. A colheita sempre revela o que foi plantado, como a nossa vida também é assim. Por isso,
Pense nas sementes que você está plantando hoje. A escolha de agora vai produzir os frutos de amanhã na sua vida e na vida dos seus descendentes. Mas existe uma boa notícia. Quando existe arrependimento, Deus pode começar uma nova história. E isso que nós vamos entender no próximo ponto. Quarto ponto, arrependimento e mudança de vida. Existe um caminho para começar uma nova vida, uma nova história. Esse caminho é o arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é decidir mudar de direção. É confessar o pecado e abandonar aquilo que desagradou a Deus. É viver uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. É assim que Deus restaura a nossa vida. Pense em alguém que está na estrada, quando ele percebe que ele pegou o caminho errado, não basta ele admitir o erro e seguir por aquele caminho errado. É seguir pelo caminho certo. Com Deus acontece a mesma coisa. Se Deus mostrou algo que precisa ser mudado, não adie a mudança. Arrependa-se, mude de direção e deixe Deus escrever uma nova história na sua vida. Depois de entender esses princípios, nós chegamos ao final desse estudo. Então, vamos perguntar aquilo que nós perguntamos no primeiro estudo que nós passamos. Quem é a responsabilidade pela vida que eu estou vivendo? De quem é a responsabilidade? Hoje nós aprendemos 3 verdades. Deus nos deu autoridade, essa autoridade traz responsabilidade e toda escolha produz consequências. Também vimos que existe esperança quando há arrependimento, Deus restaura e então não saia desse estudo apenas com mais conhecimento. Tome uma decisão hoje. Viva debaixo da autoridade de Deus. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e plante sementes que glorifiquem a Deus. E se esse estudo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal, mande esse vídeo para edificar a vida de alguém e deixe um like aí. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.